Olha, quando a gente pensa na palavra liberdade, o que vem à cabeça? Quase sempre a Revolução Americana, a francesa, né? Mas e se eu disser que a história mais radical de todas sobre liberdade, aquela que meio que jogou na cara a hipocrisia de todas as outras, foi simplesmente apagada? Intencionalmente apagada dos livros de história? É isso. Hoje a gente vai desenterrar a Revolução Haitiana. Essa citação, ela diz tudo. Nossos negros não se movem. A liberdade para os negros é uma quimera. Para um colono francês da época, a liberdade para uma pessoa negra não era só improvável. Era uma quimera, uma fantasia, algo que nem existia no campo do possível. A ideia de uma revolta dar certo era tão absurda que nem passava pela cabeça deles. É exatamente nesse mundo aí que a nossa história começa. Então, vamos começar com a história que, todo mundo conhece. Aquela narrativa oficial que a gente aprende na escola. A de que a liberdade moderna, como a gente conhece, nasceu ali, nos Estados Unidos e na França. Com aquelas palavras de efeito: liberdade, igualdade, fraternidade, que supostamente mudaram o mundo para sempre. Só que tem uma contradição aí que é, assim, gritante, não é? Como é que você pode celebrar a liberdade de todos os homens e, ao mesmo tempo, lucrar horrores com a escravidão de milhões de pessoas? Pois é, essa é exatamente a ferida aberta, o ponto cego que a história oficial faz de tudo para esconder. E essa contradição toda fica impossível de ignorar quando a gente olha para cá, para São Domingos, que hoje é o Haiti. No século XVIII, essa pequena ilha tinha um apelido, a Pérola das Antilhas. E olha, tinha um motivo bem claro para isso. Para ter uma ideia, essa colônia minúscula, sozinha, era responsável por dois terços de todo o comércio exterior da França. É muita coisa. E de onde vinha tanta riqueza? Basicamente de açúcar e café. Tudo produzido numa escala industrial e, acima de tudo, brutal. E quem é que movia essa máquina de fazer dinheiro? Quase 500 mil de pessoas escravizadas. 450 mil. A proporção era absurda. Para cada pessoa branca na colônia, existiam mais de 10 pessoas escravizadas. Era literalmente uma sociedade construída em cima de uma bomba relógio. 20 anos. Esse número aqui é aterrorizante. Sabe o que ele significa? Que a brutalidade do sistema era tão, mas tão extrema que a população escravizada inteira precisava ser trocada a cada 2 décadas. As pessoas simplesmente não sobreviviam. Para os donos das fazendas, saía mais barato importar uma nova pessoa da África do que manter uma viva. É de uma crueldade difícil de imaginar. E foi exatamente aí, nesse cenário de riqueza absurda e brutalidade sem limites, que o tal do impensável aconteceu. As pessoas escravizadas de São Domingos ouviram falar daqueles ideais da Revolução Francesa. Só que, diferente dos próprios europeus, elas decidiram levar aquilo ao pé da letra. Liberdade para todos? Ok, então é para todos mesmo. E a luta foi longa, foi sangrenta. Começou lá em 1791, com uma rebelião em massa. E com líderes geniais como Toussaint Louverture, os revolucionários fizeram o impossível. Eles não só derrotaram os franceses, mas também os exércitos da Espanha e da Grã-Bretanha. Pensa bem, nem o Napoleão, no auge do seu poder, que mandou uma frota gigantesca para lá em 1802, conseguiu parar essa gente. O resultado de tudo isso, em 1804, nasce o Haiti, a primeira república negra do mundo e a primeira nação da história a abolir a escravidão de uma vez por todas. Para a gente entender o tamanho da revolução que foi o Haiti, é só comparar as constituições. De um lado, a do Haiti, de 1805. A escravidão é abolida para sempre. Ponto final. Do outro lado, a dos Estados Unidos, de 1787, onde a escravidão era protegida por lei. O Haiti foi ainda mais longe e disse: todos os haitianos serão conhecidos como negros, uma afirmação política fortíssima de identidade e união. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a Constituição dizia que uma pessoa escravizada valia 3/5 de uma pessoa livre. Eram 2 mundos, 2 visões de liberdade que não podiam ser mais opostas. Um evento desse tamanho era para estar no centro de qualquer discussão sobre liberdade, né? Mas não está. Por quê? Porque a Revolução Haitiana foi tão radical, mas tão ameaçadora para a ordem mundial da época, uma ordem baseada na escravidão e no colonialismo, que ela precisou ser silenciada, ativamente silenciada. Foi como se tivessem enterrado essa memória viva. Isso nos leva a uma ideia que é chave para entender tudo isso: a diferença entre a memória oficial e a memória subterrânea. O que é a memória oficial? É a história dominante, a que está nos livros, a que todo mundo aceita. E a subterrânea? São as histórias que foram caladas, escondidas, justamente porque elas desafiam essa versão oficial.
A história do Haiti virou uma memória subterrânea exatamente por isso. Ela esfregava na cara do mundo a hipocrisia da liberdade oficial. E a reação do mundo escravocrata foi o quê? Pânico. Pânico total. O sucesso da Revolução do Haiti mandou ondas de choque por toda a parte, dos Estados Unidos até aqui no Brasil. O medo de que o exemplo pegasse era tão grande que até inventaram um nome para isso: haitianismo. Era o pavor, o terror da elite branca de que as pessoas escravizadas em seus próprios quintais fizessem a mesma coisa. E para conter essa ameaça, a estratégia foi dupla. Primeiro passo, maldizer. O que era isso? Era pintar a revolução como uma coisa bárbara, um banho de sangue sem sentido, uma selvageria, e não como uma luta legítima por liberdade. O segundo passo, e talvez o mais cruel de todos, foi o não dizer, ou seja, simplesmente apagar o Haiti da história, fingir que não aconteceu, transformar a revolução num não evento. Afinal, se ninguém falar sobre isso, é como se nunca tivesse sido uma possibilidade, né? E esse silenciamento todo não ficou lá no passado, não. As consequências dele são devastadoras e a gente vê até hoje. Existe uma linha direta entre esse enterro da memória da Revolução e as dificuldades imensas que o Haiti enfrenta. E aqui a gente precisa entender uma diferença fundamental: o que é independência e o que é descolonização. São coisas diferentes. Independência é o ato político, sabe? Romper com a metrópole e virar um país soberano no papel. Agora, descolonização, isso é um processo muito mais profundo. É desmontar as estruturas de poder, a economia, a mentalidade que o colonialismo deixou para trás. E o que aconteceu com Haiti foi isso. Ele conquistou a independência na marra, mas foi impedido, de forma violenta, de se descolonizar. E como impediram? Primeiro, pelo bolso. A França, para finalmente reconhecer a independência do Haiti, exigiu o pagamento de uma dívida absurda, esmagadora. E sabe qual era a justificativa? Era uma indenização aos franceses pela propriedade que eles perderam. E essa propriedade incluía as próprias pessoas que tinham lutado e conquistado a liberdade. Essa dívida chegou a consumir 80% de toda a receita do Haiti. Isso estrangulou a economia do país por mais de um século. E além da dívida, veio o isolamento total. Os Estados Unidos, por exemplo, apavorados com o que o Haiti representava, simplesmente se recusaram a reconhecer o país diplomaticamente, por 58 anos. Imagina só que é isso. A primeira república negra do mundo nasceu e foi deixada completamente sozinha. Sem comércio, sem aliados, sem apoio, era a receita perfeita para o desastre. Tá, mas e aí? Por que desenterrar essa história toda hoje? Porque essa memória que foi enterrada, ela não é só sobre o Haiti. No fundo, ela é sobre como a gente entende o mundo moderno em que vivemos. Olha, resgatar a história do Haiti força a gente a encarar umas verdades bem incômodas. Faz a gente se perguntar, aqueles ideais do iluminismo de liberdade eram universais mesmo ou tinham um asterisco? Mostra também que o conceito de liberdade sempre esteve ligado a questões de raça e de poder. E talvez o mais importante de tudo, nos lembra que as pessoas escravizadas não foram vítimas passivas, esperando alguém para libertá-las. Elas foram as protagonistas, as agentes da sua própria libertação. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, para a gente ficar pensando. Se uma revolução desse tamanho que mudou o mundo pôde ser simplesmente apagada da memória coletiva, que outras histórias, que outras memórias subterrâneas ainda estão por aí, esperando para serem descobertas? Histórias que, assim como a do Haiti, poderiam mudar tudo o que a gente acha que sabe sobre o passado e, por consequência, sobre o nosso presente. Porque uma coisa é certa, a história oficial definitivamente nunca é história completa.